Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. Eu sou a Esther e eu gostaria de convidar você que está nos assistindo a esquentar a sua água, fazer o seu chá e nos acompanhar. E não se esqueça, siga-nos no Instagram, mulderdeverdade.ipp. Mulderdeverdade.ipp. Poste a foto que você tirou com o seu chá, com suas amigas. Marque a gente e nós vamos compartilhar lá também. E eu sou a Bruna. Como sempre, estamos aqui todas as semanas numa conversa, num bate-papo descontraído para mulheres que amam a palavra de Deus. Nós estamos aqui diante de uma mesa posta porque o nosso objetivo é de realmente reunirmos pessoas queridas, nós aqui e vocês aí, né? Seja em casa, no trabalho, na faculdade, enfim, onde você puder e onde você estiver, para que experiências sejam trocadas, para que as nossas vidas sejam abençoadas através, né, uma da outra. E hoje nós estamos aqui numa dinâmica diferente. Vocês vão perceber Carol ali do outro lado da mesa. Pois é, né? A Esther com a gente. E nós vamos fazer uma conversa aqui hoje de um tema que é extremamente delicado. É um tema doloroso. Um tema que está em alta. Né? Principalmente por muitas situações que têm acontecido e que a gente tem visto e acompanhado na TV, na internet. E o nosso objetivo aqui é falar então hoje sobre o divórcio e deixar claro que o divórcio não é da vontade de Deus, né, meninas? O divórcio, ele tem sido um tema relevante e glamorizado. Muitas pessoas estão romantizando o divórcio, porque antes a gente viu o divórcio, né, com brigas, com desrespeito, e com o passar do tempo nós temos visto o divórcio de uma maneira bonita, amigável, muito respeitosa. Então nós estamos aqui não para responder as questões, a gente não vai ter as respostas para todas as questões, mas sim entender o que a palavra de Deus diz sobre o divórcio, né? Qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus com o casamento, com a família. E para a gente entender o divórcio, nós vamos conversar bastante sobre o que é o casamento. E por isso nós então vamos iniciar aqui o nosso papo com a minha primeira pergunta, e hoje a gente vai aqui numa roda mesmo entre amigas conversar sobre estes temas, né? Então, a primeira pergunta é, meninas, o que é o casamento? É importante a gente começar, né, com essa pergunta, porque vocês vão entender que não dá pra gente falar de divórcio sem falar de casamento. Uhum. Porque as pessoas só se divorciam porque um dia elas se casaram. Então, parece óbvio, né? Vocês vão falar sobre isso no começo, mas é muito importante a gente pensar a respeito disso, porque quem que instituiu o casamento? Hoje em dia, na sociedade, a gente conversa muito que isso é uma instituição humana, que foram os homens que inventaram o casamento. Então, se foram os homens que inventaram o casamento, realmente, a gente pode glamorizar o divórcio, a gente pode se separar quando a gente quiser, a gente pode se unir com quem a gente quiser, porque não existe uma regra. Exato. E eu vejo que nós cristãos estamos perdendo essa capacidade de entender que a família, que o casamento não é uma instituição humana. Ele é uma instituição divina. E como a gente está trabalhando, né, entendendo e vivendo como se o casamento e a família fosse uma instituição humana, a gente não vê mais problema nessas coisas. Então, incompatibilidade, a gente não se dá bem, a gente não se entende, cada um quer ir para um lado, eu posso me divorciar. Se você não é cristão. Uhum. Se você não tem o temor do Senhor, infelizmente, essa é a alternativa que as pessoas vão procurar, porque elas não têm referencial. E elas estão em busca da felicidade, né, Carol? Exato. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas falam isso, assim, não importa o que aconteça, eu tenho que buscar a minha felicidade. Se eu não estou bem hoje, no meu casamento, por que eu vou continuar aqui, né? E nós cristãos, a gente tem uma outra prerrogativa, porque a gente entende o quê? Que quem que criou o casamento?
Quem que estabeleceu o casamento? Então eu queria ler, eu vou ler. Hoje a gente trouxe, assim, que nós não somos especialistas nesses assuntos, né? Mas a gente tem aprendido, estudado por trabalhar com mulheres, com as famílias, né? E Deus fala lá em Gênesis 2, 24. E é muito importante a gente entender que Gênesis 2, a gente ainda está falando do mundo perfeito, do mundo criado pelo Senhor sem o pecado. E o que o Senhor fala ali a respeito do casamento? Ele vai dizer assim: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o que Deus está dizendo aqui quando ele está estabelecendo o casamento? Ele vai dizer, ó, você tinha um vínculo anterior com seus pais, agora você não vai ter mais esse vínculo, e você vai em direção a uma mulher, e você vai estabelecer uma aliança, um compromisso com ela. E vocês dois vão caminhar, vão se tornar uma só carne daqui pra frente. E não é uma só carne na união sexual, porque muitas pessoas pensam que é só sobre isso. Mas vocês vão ter que partilhar a vida. E esse livro que a gente estuda bastante, né? Do Jay Adams, chama Casamento, Divórcio e Novo Casamento na Bíblia. Ele é muito bom e ele ajuda a gente a pensar sobre esse tema. E o Jay Adams começa falando sobre isso. Por que a gente precisa falar do que é o casamento, para depois a gente pensar no divórcio? Porque hoje em dia muitas pessoas estão se divorciando porque elas não entendem o que é o casamento. Se elas entendessem o que é o casamento, que é uma aliança, elas não correriam a passos largos para desmanchar essa aliança. Uhum. Então, é muito importante, agora eu vou fazer um parênteses para você que é solteiro, como eu, como a Esther, que ainda não se casou. Assista esse episódio, passe esse episódio pra frente, porque nós precisamos pensar o que é o casamento, o que o Senhor espera do casamento e se nós estamos preparados e se nós estamos dispostos a viver essa instituição divina. Porque a gente precisa estar disposto. A Bruna pode falar melhor aqui com propriedade. A gente precisa estar disposto para viver isso. Então, o Jay Adams vai falar uma coisa que eu acho muito bonita. Ele vai dizer, o casamento é uma sociedade de parceria, de companhia. E como eu sei? Porque antes de Deus falar sobre o casamento, em Gênesis 2:18, ele vai dizer assim, ó: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não foi Adão que olhou pro lado, eu tô sozinho. Deus disse primeiro. E aí depois, se a gente for ler o texto, aí ele vai mandar Adão nomear os animais. Depois que Adão nomeia os animais, ele vê, todos têm pares, e eu não tenho. Então, o Jay Adams vai dizer, é uma sociedade de companheirismo, não é de competição. E o Hernandes vai falar sobre isso no comentário dele de Gênesis. Leiam, é muito bom. É companheirismo. Se é companheirismo, é uma caminhada, é um crescimento, o que é o casamento? São dois pecadores que amam a Jesus e entendem, nós queremos caminhar cada vez mais próximos de Cristo, não um do outro. Uhum. E porque nós queremos caminhar mais próximos de Cristo, nós vamos dar as mãos e nós vamos ajudar um ao outro a perseguir esse objetivo. Então eu acho muito importante a gente ter isso em mente, porque muitas vezes a gente acha que o casamento é para me fazer feliz e para tantas outras coisas. E não é para isso. É uma relação de companheirismo mesmo, de construir as coisas juntos. O pastor Arival fala muito disso, né? Ele fala, olha, quando eu era jovem, a gente casava sem ter nada. E a gente construía junto. Hoje não tem mais esse negócio de companheirismo. Não, eu tenho o meu, você tem o seu. Pra somar. Então, é pra somar. Pra construir. Tem que estar pronto. E não é isso, né? Se a gente vê aqui, Deus mostra ele fala, não, tem uma necessidade, tem uma falta ali. E como que essa falta vai ser suprida? Na companhia de uma outra pessoa. E quem é essa outra pessoa? É a medida exata. É a auxiliadora. Mas veja, a gente tá falando aqui do mundo pré-queda. Não tinha o pecado ainda, então as coisas eram maravilhosas, era ideal. Depois que o pecado entra, aí as coisas se complicam um pouquinho, né? Pois é. E quando a gente começa a pensar nisso tudo, a gente vê como os conceitos se perderam de fato, né? Até entre os cristãos, até dentro da igreja. E como isso é triste. Porque a gente realmente muda aquilo que Deus instituiu. E a gente pensou aqui no que é o casamento e o que não é o casamento. Que não é o casamento, né? A Carol falou ali. Eu acredito, Carol, que o fato de me casar pensando na minha felicidade já não é o casamento, né? Quando a gente sempre ouve, né, que casamento é fazer o outro feliz. E é uma teoria que na prática
prática não é tão simples assim, né? Então, em Gênesis mesmo, a gente entende qual é o nosso propósito, né? Por que nós somos criados? E foi para glorificar a Deus, né? Então, hoje, eu glorifico a Deus na minha circunstância, na minha situação, se eu sou solteira, se eu sou casada, enfim, qualquer que seja a história da minha vida e o momento da minha vida, eu nasci para glorificar a Deus. E se eu estou casada, é junto com o meu marido, né, que eu vou glorificar a Deus. Então, para mim, o que não é casamento é justamente isso, pensar em si só, né? O egoísmo, buscar também muitas expectativas na outra pessoa, sendo que o único que é capaz de nos suprir 100% é Jesus. E muitas vezes eu crio ali situações ou eu espero algo da outra pessoa e que ela não vai cumprir, né? Porque houve então a queda, né? Houve então o pecado para separar tudo isso. Uhum. E algo muito importante é a nossa maneira de conduzir as situações dentro do casamento, né? Os detalhes dentro do casamento. Então, é o que a gente está falando aqui, essa construção a dois, ela é extremamente importante. Então, o que eu gostaria de receber? Será que eu faço para o outro? Né? E aqui contando um pouquinho do meu dia a dia, hoje casada, tem alguns detalhes que eu trago para que o meu dia e para que o dia dele seja um pouquinho mais suave, porque os nossos dias já são pesados, né? Já basta o próprio dia. Basta cada dia o seu mal. Exato. E aí, então, que seja um recado, um bilhete, né? Um bilhetinho que a gente coloca na carteira do marido. De vez em quando eu gosto de fazer isso, de escrever um eu te amo. Ou num jantar de um dia que foi cheio, eu gosto de colocar um recadinho sobre a mesa. Então, assim, são detalhes de amor que muitas vezes eu espero receber do outro e não faço. Então, a gente ouve muito falar sobre o café da manhã na cama, né? Ai, porque eu não recebo o café da manhã na cama. Mas você faz um café gostoso e leva na cama? Que seja um café simples, né? Então, assim, a construção do casamento, ela acontece na riqueza dos detalhes, né? É uma oração antes das refeições. Então, são detalhes que, pro casamento, para que no casamento o Senhor seja glorificado, né? Para que na nossa família, e tudo começa dentro de casa, né? Tudo começa na nossa família e depois vem a igreja, depois vem os amigos. Será que eu realmente tenho vivido dentro da minha casa aquilo que eu converso na igreja? Aquilo que eu ouço nos cultos? Então, eu gostaria nesse momento que a gente refletisse sobre a aplicação prática de tudo isso, porque o casamento, ele não é um mar de rosas, né? A gente ouve muito falar sobre isso e algo que eu ouvi em alguns casamentos que eu fui é que a gente tem ali os votos, né? E os votos, eles são feitos com compromissos, né? Com promessas que você faz para a pessoa. E em alguns casamentos, a gente não tem mais visto estes tipos de votos, de compromissos. A gente tem ouvido declarações de amor, a gente tem ouvido palavras lindas, né? Pessoas que escrevem muito bem, amigos próximos de casais. E onde está o compromisso, essa aliança, né? Que Cristo realmente instituiu para nós. Então, eu acho que o casamento, ele também se perde aí, sabe? Quando a gente esquece que o nosso compromisso é até o dia que o Senhor nos recolher, né?
O Paul Tripp fala num podcast que eu tava escutando, 3 coisas que o casamento não é. E eu achei muito legal porque a primeira que ele fala é bem isso que você trouxe. Ele disse que o casamento não é feito de grandes momentos. Então, o primeiro grande momento é uma cerimônia. O casamento não é feito de grandes momentos. Ele é feito desses pequenos momentos. E aí ele conta uma experiência que eu acho super engraçada. Ele fala, olha, eu tava em casa um dia, eu tava com fome, esperando a minha esposa chegar pra eu jantar. E eu liguei pra ela, onde você tá? Tô presa no trânsito. Mas aonde você tá? Eu quero saber onde você tá. E aí ele conta que ele foi pensando depois. Se ela tá presa no trânsito, se ela tá perto ou se ela tá longe, ela tá presa no trânsito. E eu tenho que entender que ela tá presa no trânsito. Então, se eu tô com fome, ou eu vou resolver essa questão pra mim, pras crianças aqui em casa, ou eu tenho que largar o meu modo egoísta e eu vou ter que esperar, porque ela não vai abrir o trânsito e chegar em casa cedo. E ele fala, isso é um detalhe. E a gente não percebe que é um detalhe, porque eu fiquei irritado com ela, porque ela não chegou em casa no horário em que eu tava esperando que ela chegasse. Só que são esses pequenos detalhes que vão criando os grandes momentos. E aí, então, quando a gente chega num momento de eu não quero mais, não é que agora você falou uma palavra que me irritou. Você já falou várias palavras ao longo da nossa caminhada que me irritaram. Você já fez várias coisas repetidas que às vezes eu não quis falar, pra não brigar, pra não me dispor, pra não lidar, né? Eu li uma frase no Instagram esses dias que é muito importante quando a gente tá num relacionamento com outra pessoa, não só num casamento, a gente ter conversas difíceis. Porque conversas difíceis vão livrar a gente de tomar decisões difíceis. Uhum. Agora, se a gente fica sempre se esquivando, vai chegar uma hora que a gente vai ter que tomar uma decisão difícil. Uhum. E vai ser muito mais dolorido. Mas conversas difíceis, elas vão requerer esforço. Vai ter que abrir o tempo na agenda. Só que uma conversa difícil é um detalhe. Porque às vezes, você deixa a toalha molhada em cima da cama e eu não gosto disso. E eu vou ter que ter essa conversa, porque às vezes o outro não percebe. Não é automático. Eu vi um vídeo super engraçado no Instagram, eu salvei que eu falei... Não sei com quem eu vou casar, mas se eu casar pode ser útil. Espero que não seja útil. Mas a esposa, ela fica brincando, ela faz como se fosse uma dancinha. Ela puxa alguma coisa de um pé, puxa outra coisa de outro pé, abre um negócio e joga dentro. E ela fica dançando assim com ele, como se fosse um passinho, né, dessas trends aí, dessas dancinhas de Instagram. Aí mostra depois ele no banheiro. Aí ela, agora você vai dançar. Aí ele tira uma meia do pé, tira outra meia do pé, abre a gaveta e joga a meia dentro da gaveta e fecha. Aí eu falei, é muito, muito útil. Só que tirar a meia do pé e colocar ela no cesto de roupa suja é um detalhe. Uhum. E é um detalhe que faz toda a diferença. E são essas coisas que você falou que a gente não para pensar. Nas coisas que nos irritam e nas coisas que a gente poderia fazer para demonstrar para o outro. São pequenas coisas, né? Um bilhetinho. Então, eu achei muito legal que é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Casamento não é feito de grandes momentos. E a gente acha que é feito de grandes momentos. A segunda coisa que ele vai dizer, e isso serve para nós que estamos solteiros, que estamos procurando alguém. O casamento não é um romance. Uma história de Hollywood, dos doramas. Ó, as dorameiras aí que estão assistindo a gente. Não é um romance. Mas ele diz, se você cultivar ele com esses pequenos detalhes, você vai viver um grande romance. Mas você não pode esperar que no começo você vai ver uma história maravilhosa, porque você tem que plantar. E ele fala isso, o casamento, todos os dias você tem que ir lá, um jardim. Ele falou, o casamento é um jardim. Todo dia você tem que ir lá e tem que plantar uma semente. Só que pensa, não sei, né? Se todo mundo já plantou pelo menos um feijão. Você planta o feijão agora, daqui 2 minutos, tem alguma coisa? Nada. Daqui 2 horas, ele cresce rápido, né? Mas não é instantâneo. E por que a gente acha que o relacionamento vai ser instantâneo? E pensa que casamento, depois vem família com filhos, é uma construção muito grande, é uma árvore. Uhum. Quantos anos leva para a árvore crescer para cima? Primeiro ela cresce para onde? As raízes. Então tem que crescer primeiro, a solidificar o negócio, para depois você começar a ver alguma coisa. E a gente não quer mais esperar esse tempo, né? Então eu acho isso muito legal, que ele fala, não é um romance. O verdadeiro romance é fruto de um casamento maduro. Então você quer viver um romance, fique casado a vida inteira. Quando você tiver 80 anos, aí você vai ter vivido uma linda história de amor. Por enquanto é só uma construção. E a terceira coisa que ele fala é que o casamento ele é vivido em 3 ambientes. No Gênesis 2, que é o que a gente leu, e a gente precisa entender que Deus criou, Ele estabeleceu, é para o nosso deleite, é um relacionamento de companheirismo, ele é um presente de Deus diário, porque você acorda,
e dorme com a mesma pessoa que pensa em você e nas suas necessidades, que te ajuda na sua caminhada com Cristo. Então ele é um presente e ele vive, tem que habitar em Gênesis 2, mas ele também vive em Gênesis 3. E como ele vive em Gênesis 3, eu não posso achar que o casamento é um problema. E aí eu acho que é muito legal. Por quê? Porque geralmente, quando a gente tem os conflitos no casamento, a culpa é de quem? É sempre do outro. É, do outro. O outro é o culpado. E ele fala, o casamento ele habita em Gênesis 3. Sabe qual é o problema do seu casamento? Você. Porque antes de você casar, você tinha problemas, não tinha? Uhum. Quando você casou, esses problemas não foram embora. Eles foram pro casamento junto com você. Porque a gente habita em Gênesis 3. Então, para resolver os conflitos, a gente precisa resolver o quê primeiro? O outro? Então, o casamento não é sobre eu transformar a outra pessoa. É o Senhor usando esta pessoa para imprimir o caráter de Cristo em mim, para trabalhar na minha vida. É isso. Então não tem nada a ver com felicidade. Se a gente quer ser feliz, o que a Bíblia fala sobre ser feliz? Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, bem-aventurados são aqueles que não andam no conselho dos ímpios. Aonde a gente encontra a felicidade? Em Cristo, não no outro. Então, se a gente quer casar, por isso que o O.J. Adams fala isso, o Paul Tripp, vários pastores falam isso. Você quer casar? Você entendeu o que é casamento? Casamento não é sobre ser feliz. Não é sobre fazer o outro feliz. É sobre ser mais parecido com Jesus. E você vai ter que, então, deixar toda a sua bagagem de lado, no sentido, a bagagem pecaminosa, né? Não valores e coisas que a gente aprendeu, mas você vai ter que ir deixando o seu eu de lado para viver com o outro. Então, não tem nada... eu não recebi café na cama... Eu dei. A minha parte eu tô fazendo, eu tô plantando, eu tenho que plantar. Se o outro tá plantando, a gente precisa orar, perseverar, tem muitas outras coisas, né? Que a gente precisa fazer. Então eu achei muito legal que ele fala isso. E aí o terceiro, que ele lê 1 Pedro, que vai dizer que nós temos tudo para viver a vida comum e a vida em piedade. Que Deus já nos deu tudo isso em Cristo. E ele falou, então a gente tem que habitar em 1 Pedro também. O casamento precisa habitar lá. Por quê? Porque apesar de Deus ter criado uma coisa perfeita, e o pecado ter destruído, eu preciso sempre, todos os dias, matar Gênesis 3 na minha vida. Eu preciso matar. Então, Cristo já me deu tudo que eu preciso. Então, se eu tô num casamento e eu tenho um conflito, Cristo já me deu todo o poder, tudo que eu preciso para vencer. Então, o casamento também não é eu lutar com minhas próprias forças. Né? Agora eu vou lutar. Não é. Então eu achei muito legal essas 3 coisas que ele traz, porque a gente podia ficar falando de várias coisas, Sim. mas é pra gente pensar nessa questão de criação, queda e redenção, né? E aí a gente vai pensar na consumação, que um dia ele vai vir e nós vamos participar do grande casamento, da grande celebração, onde ele vai fazer novas todas as coisas. Mas a gente precisa pensar, Deus criou algo perfeito e eu preciso mirar lá, é ali que eu quero chegar, mas o meu coração vai me puxar sempre pro contrário disso, mas em Cristo eu posso vencer em Cristo e com Cristo. Porque eu acho que é aí que a gente se perde. Eu tenho em Cristo, então agora eu vou fazer por todas as minhas forças. Não, eu tenho que fazer, mas sempre na dependência dele, né? Então é muito interessante. E eu fico pensando, por que será que a gente, entendendo e vendo tudo isso, que o casamento está tão em declínio? A gente vê na pandemia quantas pessoas foram se separando. Por que o casamento está em declínio e as pessoas estão se divorciando? Pois é. Pensando nisso tudo, em todos os conceitos, à luz da Bíblia, não tem como a gente consegue perceber que a gente esqueceu disso tudo, né? Que as pessoas esqueceram, que as famílias, elas não estão sendo construídas dessa maneira. As raízes não são pautadas mais na Bíblia, na palavra de Deus. Então, a gente se torna muito vulnerável, de certa forma, né? Porque a gente tá com os conceitos errados. O casamento aconteceu pelos motivos errados. Eu achei muito legal o que você falou, Bru, sobre os votos. Porque eu vou muito em muitos casamentos e, de fato, as pessoas não fazem mais os votos como um compromisso. Elas fazem declarações de amor. E isso faz diferença, né? Faz diferença, porque é o momento que você assume um compromisso público com a pessoa. Se você não fez isso, dali pra frente, se acontece alguma coisa de fato, você abre margem pra divórcios, pra desistir por qualquer motivo daquilo, que é uma instituição divina, né? Não é qualquer coisa. É algo que Deus estabeleceu. E atualmente nós estamos muito intolerantes, né? E a gente vê também a intolerância aí fora. E eu acredito que grande parte do nosso sofrimento é causado pela falta de comunicação.
né? Então, assim, tudo eu posso falar para outra pessoa, né? E quanto mais intimidade eu tenho, parece que mais agressiva eu sou, né? Assim, mais direta, mais talvez impositiva. E eu acredito dessa maneira, assim, que eu posso falar tudo o que eu penso, mas é a maneira como eu vou falar que vai fazer toda a diferença. E o tempo também, né? Porque às vezes você tá com raiva, você quer falar naquele momento, e aquele momento não é hora de falar. Eu não sei, eu tava vendo algum vídeo no Instagram que ele fala sobre isso, que pra você comunicar, você tem que ter razão com razão. Você não pode ter emoção com emoção. E ele fala, quando tem uma briga entre um casal, ou entre, né, em outros relacionamentos, quando as pessoas estão brigando, você tem emoção com emoção. E ele falou, quando você tem emoções em jogo, vai dar ruim. Aí ele fala, em algum momento, uma pessoa vira razão. Só que você tem que tentar entender se a pessoa do outro lado é razão também, se ela tá num momento de razão. Porque se ela tá num momento de emoção, não vai funcionar. Ele fala pra ter essa comunicação, pra gente expressar e colocar, os dois tem que ser razão. E aí ele fala num contexto não cristão, mas eu achei interessante porque o que a Bíblia fala sobre as nossas emoções? A gente não pode se deixar levar pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. A Bíblia vai falar sobre a ira. Ela fala lá em Provérbios 29, 25, eu não lembro se é 29 ou 28, 25, que ela vai dizer, olha, uma pessoa irada é como uma cidade sem muros, ela tá sem proteção, é suscetível a qualquer coisa. Então a gente pode falar, a gente precisa falar, mas eu acho que a gente precisa entender isso também. É o momento agora, e às vezes não vai ser nem amanhã, nem daqui uma semana, nem daqui a um mês e nem daqui a um ano. Eu vou ter que esperar a pessoa estar pronta para conversar sobre aquele assunto. Mas quem que vai esperar um ano para falar algumas coisas? E às vezes Deus não vai usar minha boca para falar também. Ele vai usar a boca de outra pessoa, a gente vai orar. Então eu vejo que a gente é intolerante e a gente é muito apressado. Até ansiedade mesmo, que hoje em dia, né? São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e às vezes a gente tem uma lista de coisas pra resolver e aí o marido às vezes chega cansado, seja do trabalho ou acabou de buscar as crianças na escola, enfim. Ele senta ali e você fala, é agora, e vai. E vai com a lista, né? Tem Coitado. isso. Ele só queria descansar. E tem marido que fala, às vezes eu só quero chegar em casa, ligar a TV e ver meu jogo de futebol. Então, assim, essa intimidade, essa particularidade, ela também tem que ser respeitada, né? E nós, mulheres, precisamos ter essa sabedoria também. Qual é o momento certo de eu trazer tudo aquilo? Eu sei que nós, mulheres, muitas vezes a gente nem quer uma resposta. A gente só quer ser ouvida, né? E então, ter sabedoria e esperar o momento certo para trazer as questões, né? Um momento de mais calma, não no momento ali da ira ou da circunstância, principalmente para as correções. Né? Então, se eu preciso... Eu também vi um meme na internet outro dia que era a mãe com os filhos. E era a mãe, os filhos e o marido. Aí ela ia lá, abria o cesto de lixo, colocava a roupa e pedia pra eles anotarem. Vocês viram? Ia lá, tinha louça na pia, ela lavava e pedia pra eles anotarem. Então, assim, é o ordinário que a gente fala, né? As coisas simples, assim... A gente não tá falando aqui para as mulheres ficarem sobrecarregadas e assumirem todas as atividades, não é isso. Mas a gente precisa ter sabedoria para que a gente consiga, então, ensinar os nossos filhos, né? Para que eles vejam também, através do nosso exemplo, uma maneira correta e mais... sábia mesmo de comunicação, né? Então, acho que por isso também, hoje em dia, os casamentos acabam ficando desgastados, né? Mas há esperança, mulheres. Amém. Há esperança, Sempre, porque... Pode falar. Mas você falou sobre esperar, né? Às vezes esperar um ano pra chegar aquele momento de você responder algo. E espera é uma coisa que a gente passa muito, né? Ainda mais nós solteiras. E eu fico pensando... Se a gente realmente colocasse tudo isso em Deus, confiasse em Deus, as coisas seriam muito mais fáceis, né? Porque hoje nós acostumamos, nós ouvimos muito que podemos resolver as coisas por nós mesmas. Então, às vezes, essa nossa impaciência em esperar é achar que a gente é capaz de resolver, a gente é capaz de consertar, a gente é capaz de fazer com que o outro aja diferente. Não, eu vou fazer com que ele enxergue essa situação dessa maneira.
Mas às vezes é você quem não tá enxergando a situação da maneira certa, né? Duro isso, mas é verdade. Difícil. Então, se a gente realmente colocasse todas essas coisas diante de Deus e esperasse por Ele, pelo tempo dele, como as coisas seriam mais fáceis, né? E os relacionamentos seriam diferentes. Não só o relacionamento, casamento, mas em geral. E vocês falaram de votos, eu lembrei que eu tava vendo hoje, né? Falei, a gente vai conversar sobre o tema. Deixa eu ver o que tá rolando nas redes sociais, tudo a respeito disso. Acabou de sair uma notícia aí recente de um casal famoso que se separou. E aí uma moça falou uma frase que eu achei, assim, muito impactante. Porque os votos que a gente costumava fazer na igreja, que é até que A morte nos separe. separe. Hoje, o que as pessoas têm dito? Que seja eterno. Enquanto dure. E aí, mas eu achei que essa era a frase do momento. Não, agora não é mais. É que seja eterno. Tá atualizada, velha. Bru. Que seja eterno enquanto me fizer bem. Que seja eterno enquanto eu for feliz. Se não for eterno, é porque o outro não fez a parte dele, porque eu não tava me sentindo bem. Então, a coisa já degringolou um pouquinho mais. Porque antes era pelo menos assim, que seja eterno enquanto dure. Então, dá uma ideia de que a gente ainda vai dar uma lutada por isso aqui. Era meio egoísta, mas agora não. É enquanto totalmente egoísta agora. eu for feliz, enquanto me fizer bem. E o Paul Tripp fala disso no podcast que eu tava escutando. Ele fala, hoje em dia, casamento é eu, é tudo sobre mim. Então, o que eu vou ganhar com isso? Como isso vai me... Parece que é um negócio. Eu vi uns vídeos no Instagram que eu vou lembrando, eu vou dando risada. São 2 adultos conversando, eles são solteiros mais velhos. Aí ele pergunta assim, onde você mora? Aí ela responde, não sei onde. Você trabalha com o quê? Não sei o quê. Não. Então tá bom, vamos casar? Vamos casar. Ah, então vamos casar. Pior que é isso Tipo, aí. em um minuto eles resolveram ali. Você falou isso, você falou aquilo, eu gostei, concordei, vamos casar. Quase um contrato. E não é um contrato que é uma coisa assim, a gente vai pensar pra sempre. Não, eu vou me beneficiar, você vai se beneficiar. O dia que não beneficiar mais, a gente vai acabar com isso. E aí eu fico vendo como é importante a gente entender, então, o que a Bíblia vai falar sobre divórcio. Porque a gente falou um pouco sobre o que é o casamento, o que Deus estabeleceu para o casamento. E antes da gente ler, né? Porque eu acho que seria muito bom a gente ler os textos que vão falar sobre isso. É muito importante a gente deixar claro, a Bruna já falou isso no começo, Deus odeia o divórcio. E foi Ele que disse isso. Então, se você está passando por alguma situação, por alguma questão, e você tem pensado, o Senhor está encaminhando as coisas para que eu me divorcie. Você está escutando qualquer voz, menos a voz do Senhor. Porque Deus não se contradiz. E Ele odeia o divórcio. E a gente precisa entender o que a Bíblia diz. E depois a gente vai chegar mais lá na frente para trazer consolo, esperança. Então, eu acho que agora a gente vai chegar na parte mais difícil da nossa conversa. Porque a gente vai falar sobre o que é a verdade, o que o Senhor coloca. E aí a gente vai pensar, então, não nos casos, porque a gente já tinha combinado que a gente vai fazer isso, né? Mas em como a gente pode trazer esperança em meio ao mundo quebrado. Que agora a gente vai falar um pouco do que Gênesis 3 trouxe para as nossas vidas. E claro que só um ponto aqui é que a gente sabe que cada caso é um caso. Cada situação é uma situação e existem motivos que são legítimos. Que é o que a gente vai ver, né? Existem situações que são extremas e tem casos que o casal ele precisa procurar ajuda. Ele precisa procurar, né, um pastor para que ele seja direcionado, para que então nós estamos falando aqui agora, né? Nós vamos começar agora a ler essas passagens para nos orientar, nos fundamentar com tudo isso que a gente está falando. Mas só deixar claro que sim, a gente sabe que cada situação é uma situação única, né? Exato. Eu vou ler Mateus 19. Eu vou ler do versículo 3 ao 11. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora?
Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e casar-se com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. É interessante, né, que às vezes a gente não entende algumas passagens porque a gente não entende o contexto. Na cultura judaica, a mulher é propriedade do homem. A gente não entende isso na nossa cultura. A gente não entende. É muito parecido com a questão dos muçulmanos, né? Ela é propriedade. Eu fui uma vez para África e o país que eu tava era muçulmano. E eu lembro que eu tive a experiência. A gente estava fazendo evangelismo na rua e tinha uma mulher encostada numa árvore. E eu fui conversar com ela. E eu comecei a conversar com a mulher e eu via que ela não olhava para mim. E eu falava, ela não me respondia. Eu pensei, que mulher mal educada, eu tô falando com ela. De repente chega um homem. Ele: o que você quer com a minha mulher? Pra você falar com ela, você precisa falar comigo primeiro. O que você tá falando pra ela? Você tem que falar pra mim. Se eu concordar, aí você pode dizer pra ela. Por isso que a mulher não me respondia. Olha. Só que na nossa cultura, a gente nunca vai entender isso. Como que um homem vai chegar e vai falar se eu posso escutar ou não uma coisa? Todo mundo vai levantar as bandeiras, vai todo mundo sair dando um grito de protesto, porque isso não faz parte da nossa cultura. Então a gente tem dificuldade de entender. Mas é assim na cultura deles. Então o que acontecia? Os judeus: ela queimou o arroz, vai embora. Não quero mais que você fique casada comigo. Você, sei lá, não limpa direito a casa, vai embora porque você não é uma boa esposa. Então, os motivos eram muito banalizados, qualquer coisa. E às vezes as mulheres ficavam desamparadas, porque uma mulher divorciada na cultura judaica, vamos lembrar o que a gente via em algumas histórias. Quando o marido de Noemi morreu, o que aconteceu com ela? Ela ficou largada, ela não tinha sustento, ela não tinha provisão. Por isso que em alguns momentos a lei vai dizer: olha, se não tem, a gente precisa de um resgatador, porque senão ela ia ficar à margem da sociedade, ela não ia ter como se sustentar, porque as mulheres não podiam sair para trabalhar e o ganha-pão. Ruth vai e ela vai colher porque ela não era judia, enfim, tem outras questões também ali, mas então a gente tem que entender um pouco essa conversa que eles estavam tendo aqui. Eles estão falando de um contexto que parecia meio surreal quando a gente tá lendo assim, essa passagem, porque essas coisas não vêm na nossa cabeça. E aí o que Jesus diz? Por que você pode se separar? Por que você pode, não é nem você pode. Por que o divórcio aparece na Bíblia? Por causa da dureza do coração do homem. Porque alguém olha para uma situação e fala: isso não é bom para mim. É o velho Gênesis 3, né? O egoísmo: isso não é bom para mim, não me faz bem. Então são muitas questões. E você vê, ele diz: olha, qual é a primeira? Só existem duas que a gente acredita na igreja presbiteriana, tá, gente? Depois tem outras denominações, outras pessoas que acreditam de outra forma. A gente tá falando como a gente entende aqui, de acordo com os catecismos e as normas da nossa igreja. Ele fala: por causa de relações sexuais ilícitas, por causa do adultério. E é muito duro. Pessoas, em muitas situações já viveram isso, mas ele vai dizer: é por causa da dureza do coração. A pessoa foi lá, ela é obstinada, ela não está disposta a viver aquilo que o Senhor tem para ela. E aí você vê que você volta lá atrás, né? Antes de você casar, você já tinha essas coisas no seu coração. Como é que você lidou com elas? Porque ninguém acorda e vai: já vou trair meu cônjuge. Põe a roupa, sai e vai trair. São uma sucessão de pequenos detalhes. Então tem tudo a ver com muita coisa que a gente está conversando, né? Eu tenho uma amiga que ela fala uma frase que não é nada gospel, mas eu acho muito engraçada. Ela fala: quem não presta assistência abre mão para concorrência. E eu acho muito engraçada essa frase dela, mas é um alerta para a gente pensar. Porque muitas vezes, por que as mulheres ficam tão felizes quando elas recebem um elogio de outros homens? Talvez porque o marido dela nunca elogia. Isso não é desculpa para ela pecar, mas você vê, ele não tá protegendo ela disso. Porque se ele elogiasse... E a mesma coisa pra mulher. Às vezes o marido vai e cai no papo de outras pessoas porque ela se recusa a cumprir com as obrigações dela como esposa, porque ela não elogia, porque ela não tá tratando ele com honra,
respeitando. E aí a gente vai encontrando outras pessoas no caminho que vão. Isso abre portas pra gente pecar? Abre portas. A gente tem que entrar por essas portas? Não. Mas a gente precisa cuidar. E eu acho isso muito legal. Eu volto lá no Paul Tripp. São detalhes. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença pra gente não cair nisso, né? E com a gente também, a dureza do nosso coração. O nosso coração não acorda um dia e ele tá duro com o outro. Você pode dizer melhor do que a gente. São coisinhas, né? Ai, fez de novo. Outra vez. E vai irritando. Aquela coisa vai irritando. E vai. Que chega uma hora que, não vai resolver? Então tá bom. Então eu vou me fechando aqui. Que o outro não vai correspondendo às minhas expectativas, os meus desejos. E aí a gente vai chegando aqui. Então é o primeiro. E o segundo que a Bíblia vai falar, lá Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 7, é o abandono pela fé. E o que seria esse abandono pela fé? Quando uma pessoa é cristã e a outra não é. E ela resolve, olha, eu vou embora, não quero mais ficar aqui com você, então eu vou embora. E aí a pessoa, então, nesse caso, pode também, quando é o julgo desigual. Só nesses 2 casos. Em outros casos, em outras situações, aí são interpretações, enfim, mas é o que a gente acredita aqui, né? E é muito triste, é muito duro quando eu leio isso, por causa da dureza do coração. Porque bastaria a gente se arrepender, né? Então, pra gente ver como é muito importante todos os dias a gente pedir perdão pelos nossos pecados, a gente pedir pro Senhor sondar o nosso coração, trabalhar em nós. Porque se a gente não fizer isso, esses pequenos detalhes todos os dias, nosso coração vai ficando enrijecido, vai ficando duro, e a gente vai ficando distante da vontade de Deus. Um dos professores do seminário, nos últimos momentos que a gente teve lá, antes de se formar, ele disse, saibam como amolecer o coração de vocês. Porque ele disse, o ministério é muito duro, vocês vão apanhar muito, e isso vai endurecer o coração de vocês. E qualquer relacionamento é assim, né? Isso vai endurecendo o coração de vocês. Então saiba como amolecer. O que a gente precisa ter consciência? Todos os dias eu preciso ir na fonte. Preciso orar, preciso pedir pro Senhor trabalhar na minha vida, preciso pedir perdão pelos meus pecados, eu preciso sempre estar aqui lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores, me enchendo, porque não sou eu que vou amolecer o meu coração. Não sou eu. É o Senhor quem vai fazer isso. Mas se eu não buscar o Senhor, como é que esse processo vai acontecer, né? Então eu acho muito duro, mas tá aqui, é por causa da dureza do coração. E aí você vê que é interessante que os discípulos dizem, não, mas se é assim, então nem convém casar. Por quê? Porque eles estavam acostumados, tipo, qualquer coisinha, mas assim é muito difícil. Nem vale a pena. E aí, o que eu acho interessante é que a gente nunca pensa muito em 1 Coríntios 13. Por quê? Porque o desafio, né, lá ele vai falar no versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufama, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E é interessante, né, porque com a visão que eles tinham, olha como Jesus era revolucionário em tudo que ele falava para eles e a gente não pega. Ele estava dizendo, olha, não é porque ela queimou arroz que você vai largar dela. Se ela queimou arroz, sei lá, você vai ter que ajudar ela a fazer arroz. Hoje em dia, o YouTube paga um curso para ela de culinária. Vai lá se você sabe fazer arroz e ensina ela a fazer arroz. Mas isso não é uma desculpa. Por quê? Porque o amor é paciente. Ela não acertou arroz hoje, talvez ela acerte amanhã. Se ela não acertar amanhã, no outro dia. E se as coisas não são, ele não busca os próprios interesses. Então, o que ele está querendo dizer? Meus queridos, não convém casar porque é difícil, né? É difícil, porque você vai ter que ir no detalhe do detalhe todos os dias. E o que a gente falou no começo? O casamento é uma aliança de companheirismo. Se a pessoa é sua companheira e ela vai com você, e ela faz coisas que você não gosta, você vai jogar ela na lata do lixo? Não faz o menor sentido. Não. Você vai pegar na mão dela e tudo bem. Não sabe fazer isso, vamos ajudar. Tem dificuldade nessa área, seja qual for, se é mentira, se é preguiça. Eu vou fazer o quê? É preguiçoso mesmo? Eu vou arrumar alguém que não seja preguiçoso? A gente ouve tantas histórias, né? Quando a mulher faz uma comida que ele não gosta e ele não come, né? Ou
você não faz como a minha mãe, né? Existe um vínculo muito forte do marido com a própria mãe. E aí entra toda aquela questão, né? Então eu creio que a gente tem que parar para pensar e colocar tudo isso aos pés do Senhor. E é uma luta diária, né? É uma batalha diária. Porque o desrespeito, ele começa com uma palavra. Aí no dia seguinte já vem uma briga e já não é mais só uma palavra, são duas. Depois uma frase, depois... E aí quando você se vê, você já tá numa situação... Já tá mergulhado naquilo, né? Muito mais profunda. Então, por isso da nossa fé, né? Por isso da esperança de que o Senhor, Ele cuida de nós, né? E agora, eu quero ler um texto bíblico para aquelas mulheres que estão passando por dificuldade e que estão até pensando em abandonar as suas famílias, porque realmente já estão naquele momento de que Não dá mais. Senhor, não aguento mais, né? Então tá lá em Mateus 18, a Esther leu Mateus 19, então volta um pouquinho aí, Mateus 18, 21, 22, tá? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aqui eu creio que a gente não tem que se pegar no número, né? Pegar uma calculadora ali, mas é entender o contexto de que não há limites para a gente perdoar. E não é fácil, é doloroso, tem que realmente ter fé, mas o perdão ele deve ser diário, né? É o perdão, é pedir o perdão para Deus, é colocar, né, as coisas ali diante do Senhor, é abrir para o Senhor realmente o que está acontecendo, é derramamento aos pés do Senhor, né? É pedir mesmo o quebrantamento aos pés do Senhor. E tem muitas orações que nós somos e devemos ser racionais, né? Mas também tem muitas orações que a gente tem que se despir mesmo diante do Senhor e colocar ali todas as nossas angústias, dores, sofrimentos, porque tem que existir uma dependência, né? Nós somos completamente dependentes de Deus. Nós não somos escravizados à fé do outro. Então veja, né? Se a outra pessoa te abandonou, se a outra pessoa tem pecado diante do Senhor, não significa que eu sou escrava disso. Mas diante do Senhor, nós somos totalmente dependentes, né? Então eu acho que o perdão, ele é um processo, né? Ele é doloroso, mas ele tem que existir nas nossas vidas. Então eu creio que a nossa esperança diária está no perdão, né? Em pedir perdão e em perdoar a outra pessoa. E também pedir perdão pelos nossos pecados, né? Porque às vezes eu sou uma pessoa que às vezes... Não, só ele erra, né? Não, aqui em casa o meu casamento só tá assim por causa do outro, por causa de... Será que eu também não tenho questões que preciso, né, ajustar e pedir perdão para o Senhor e para outra pessoa? Então fica aqui uma dica, né, uma orientação fundamentada na palavra de Deus de que o perdão não há limites dentro de um casamento, né? E é interessante, né, que a gente nunca pensa na leitura bíblica de uma forma assim, lógica. Mas vamos ver, Jesus está falando ali em Mateus está falando aqui, né, de como primeiro a gente tem que arguir um irmão quando ele peca contra a gente. Aí Pedro chega e fala, tá bom então. A gente tem que levar as testemunhas, tudo, dar todos os passos. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. E logo em seguida vem a parábola do credor incompassivo. Ele tem uma dívida gigantesca e ele é perdoado dessa dívida gigantesca. E aí ele chega para a pessoa que estava devendo para ele, que devia pouquinho. E o que ele faz? Não perdoa. E logo em seguida... vem falando sobre o quê? Casamento. Divórcio, casamento. Não é à toa que existe essa sequência, porque ele tá querendo dizer... O que ele tá querendo dizer pra gente?
Vão haver conflitos. Como é que você resolve o conflito? Primeiro você vai falar com a pessoa. Você vai conversar com o cônjuge. Vocês vão tentar lidar com essa situação. Não resolveu? Vai atrás de uma testemunha. Então você vai conversar com alguém, você vai procurar um pastor, gente de confiança. Porque eu aprendi uma coisa muito legal. Kika Antunes, muito obrigada por essas palavras de sabedoria que você trouxe pra gente na Semana da Mulher e continua ensinando a gente. Ela é uma mulher preciosíssima lá de Curitiba. Deus abençoe a sua vida. E ela dá um curso, né, de casa, tudo. E ela fala, roupa suja, a gente lava onde? Em casa. Você não pega suas roupas sujas e vai levando na casa de todo mundo e mostrando as roupas sujas. E ela falou, quando você tem uma roupa que tá muito difícil de você lavar, pra onde você leva? Lavanderia. Você leva num serviço especializado. Ela disse, as questões da nossa família, é o que a Bíblia tá dizendo aqui. Você tem questões difíceis da família, primeiro entre vocês têm que tentar resolver, tem que encontrar uma maturidade. Não conseguiu resolver, qual que é o próximo passo? Eu vou num serviço especializado. Eu vou conversar com irmãos maduros na fé. Eu vou conversar com pastores. Nós vamos procurar ajuda, porque existem manchas que a gente não sabe como tirar. E às vezes eu já procurei na internet, já tentei várias coisas, eu não consegui, eu preciso ir. Se nada disso resolveu, aí sim a gente vai tornar público, mas tem vários passos. E aí depois ele vai dizer quantas vezes eu tenho que perdoar. E aí ele vai chegar e falar da dureza do coração. Então você vê que são muitas coisas. A gente é muito... O Luciano Subirá fala sobre isso, né? Nós somos muito rápidos, nós damos passos larguíssimos pro divórcio. Você fez isso, eu não gosto, acabou. Pra mim não dá mais, chega, deu. E a gente não tá falando mais uma vez de caso a caso. Mas é pra gente pensar no tema de uma maneira muito ampla. Às vezes, por pequenos detalhes, eu tô jogando fora uma aliança. E aí eu lembro muito de outro podcast. Eu gosto de podcast, né? A gente tá aqui no nosso. De um podcast que eu assisti, que ele falava... as mulheres estavam conversando, elas diziam o seguinte... Eu era louca, eu gritava com meu marido, eu fazia escândalo, várias coisas aconteciam... E ele não fazia nada. Ele não revidava, ele ficava lá, compassivo. E um dia eu me irritei, cansei. Porque eu partia pra cima dele um monte de coisa e ele não fazia nada. Aí eu perguntei pra ele assim, por que você não me larga? Ele, porque eu não fiz eu não assumi uma aliança com você. Assumi com o Senhor. Você tem os seus ataques aí, eu entro lá no meu quarto, eu oro e falo, Senhor, restaura o meu lar, restaura a minha família. Me dá forças pra eu continuar firme, pra minha fé continuar inabalável. Pra eu ser paciente, pra eu não buscar os meus interesses. Ele falou, é no meu tempo de secreto que eu encontro forças quando você vem gritar comigo. Quando você quebra a nossa casa, que ela quebrava as coisas todas. E aí um dia ela falou, eu vou embora. Ele falou, olha, eu não posso impedir, né, segurar você se você quiser ir. Mas eu vou continuar morando aqui nesse mesmo lugar, sendo fiel à aliança que eu assumi com o Senhor. E ela disse que aquilo quebrou ela de um jeito que ela foi procurar ajuda. Ela reconheceu que ela precisava procurar ajuda e ela precisava. E eu achei aquilo muito bonito, porque ele teve essa compreensão, né? Não assumir um compromisso com você. Por isso que é muito importante a gente entender que casamento não é sobre ser feliz e nem sobre fazer o outro feliz. Porque de repente ele podia deixar ela quebrar tudo, sair de casa, fechar, isso faz ela feliz, deixa ela quebrar, daqui a pouco eu volto. Não é sobre isso também, né? Então é importante a gente pensar, né, nas motivações e ter esperança. Sempre tem esperança. Amém. E o que dizer então, né, para essas mulheres que já passaram pelo divórcio e como trazer esperança para elas? Olha, a gente estava conversando, né, antes de começar, que a gente assistiu uma pregação. Gente, façam um favor, você que passou por isso e que não passou por isso. Vai lá no canal da igreja Red de Indaiatuba. Digita no YouTube Divórcio de Mentirinha e assiste essa mensagem, que pra mim, assim, ela é muito inspiradora, ela é muito encorajadora, o que o pastor Washington fala. E eu anotei as palavras que ele falou, porque eu queria trazer exatamente assim o que ele trouxe pra gente pensar. Ele disse assim, ó: Jesus é tudo o que o seu casamento não foi. Jesus é tudo que o seu cônjuge não foi. E Jesus é tudo que você não foi. Porque quando um casamento ele é quebrado, ele é rompido, todas as pessoas falharam.
em algum momento, porque nós somos pecadores, nós somos egoístas, mas Jesus é muito maior que isso. E ele fala da mulher samaritana, eu achei isso muito bonito, porque ele encontra com ela no poço e ele não dá um casamento para ela. Ele não fala assim, você precisa de um novo marido agora. O que você precisa, né, é voltar lá atrás nos seus... Ele fala, você precisa beber d'água, que vai matar a sua sede para sempre. É disso que você precisa. A partir do momento que você for para a fonte, beber da água, aí as outras coisas vão sendo colocadas no lugar. E aí ele vai dizer, né? Ele não ofereceu para ela um novo casamento. Ele ofereceu para ela uma nova aliança. Ele ofereceu assim, uma água que sacia toda a sede. Aí ele diz, você não foi criado para casar, você foi criado para conhecer a Deus. Você foi criado para viver para Ele. E o que te define não é seu status civil. O que te define, o pastor Thiago Matos falou isso aqui, né, quando ele veio no podcast, é que você é filha de Deus. E essa é a única coisa. Tem duas coisas na nossa identidade que nunca vão mudar. Nós somos mulheres. E depois que Cristo nos encontra, nós somos feitas filhas de Deus. Todas as outras status da nossa vida vão mudar. Porque um dia você era filha, solteira, depois você casa, aí você vira mãe, aí você vira avó. Mas se o marido morre, você fica viúva, você não é mais casada. Se o filho morre, eu continuo mãe, não continuo mãe. Todas essas coisas, elas mudam. Mas você ser mulher e você ser filha de Deus é algo que nunca vai mudar. E é esse o status que realmente importa. Por quê? Porque ele é que vai nortear todas as outras coisas que a gente vai viver. Então eu achei muito bonito isso que ele fala. E aí ele traz uma passagem para encorajar a gente. Ele fala sobre Mateus, que ele vai dizer, vocês que estão cansados e sobrecarregados, vão para onde? Assistir Netflix? Não. Vou sair para conversar com as minhas amigas? De repente eu vou gritar, fazer um escândalo, chorar, berrar na rua. Eu tô cansado, eu tô sobrecarregado. Eu vou pra onde? Vinde a mim. Vinde a mim. E eu vou saciar, eu vou fazer tudo aquilo que você precisa. Eu vou restaurar as coisas. Vou restaurar o seu relacionamento? Talvez não. Porque a dureza do coração do outro é tamanha que talvez não. Mas a gente precisa perdoar. Porque se a gente não perdoa, a gente vai ficar preso ali naquela situação e a gente não consegue avançar. Então, não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, se já foi, se não foi, se está para ser, se... A gente não sabe. Mas uma coisa a gente tem certeza. Vá para a fonte. Porque é disso que você precisa do Senhor Jesus. E perdoe. Porque a dívida que nós tínhamos para com o Senhor era enorme. E ela foi perdoada. C.S. Lewis que fala, né? O Senhor perdoa o imperdoável em mim. Como é que eu não vou perdoar o outro? É muito difícil. Eu não vou dizer que é fácil, não, porque... não sei se fosse na minha situação o que eu racionalmente faria. Mas pela fé. Porque a nossa vida tem que ser norteada, né? Baseada pela fé. Então, vinde a mim. Porque eu vou repetir as palavras dele porque elas ficaram assim na minha mente. Jesus é tudo que o seu casamento não foi. Jesus é tudo que o seu cônjuge não foi. E Jesus é tudo que você não é. Amém. Então é muito, né? Amém. Ainda que o pecado, né, seja irreparável, ainda que não haja reconciliação, mas que haja o perdão, né? Nós temos aprendido muito aqui que é melhor perdoar do que divorciar, né? Então que fique essa palavra de esperança pra gente, né, pra vocês. Esse realmente era o nosso objetivo, de trazer aqui o quanto o divórcio não é da vontade de Deus, ainda que, né, o nosso dia a dia... Exatamente. O mundo diga que sim, né? O mundo diga que sim. E realmente o divórcio, ele é uma falência, né, do casamento. Ele não é romântico, né? O divórcio, ele não é bonito, ele não é simples. A dor, a mágoa, a destruição de família, os filhos sofrem, né? Os pais sofrem. Então, que nós possamos aí pensar nisso, né? E é muito legal porque para as mulheres jovens que ainda não casaram, eu vejo que é um privilégio ter essas palavras, estudar sobre o casamento. Então tem muitos livros aqui, muitas dicas de livros para que realmente
elas se estudem e mergulhem na palavra antes mesmo, né, de escolher o seu marido. Há muitos problemas que já são diagnosticados no namoro. Então, meninas, fiquem atentas, né, para quem está nesse momento de namoro, porque nós precisamos pedir realmente para que o Senhor nos mostre, tire as vendas dos nossos olhos, né, naquele momento de paixão. E para as mulheres que já são casadas, que realmente peçam esse quebrantamento, né, para o Senhor, para que haja perdão diariamente. Porque eu vejo que Deus quer casamentos. Ele quer formar famílias, porque foi Ele que criou a família. Ele quer isso. E a gente precisa compreender que a gente precisa lutar por isso também. Todos os dias, pela nossa família, pelo nosso lar. A gente precisa orar por isso. A gente precisa colocar as nossas famílias diante de Deus. A gente precisa clamar. Porque às vezes a gente vê um problema e a gente quer fazer na nossa força. Então a gente fica falando. Provérbios fala, não seja uma goteira gotejante que pinga. Sabe aquelas torneiras que fica pic, pic. Chega uma hora que você não aguenta mais aquele barulho. Coisa chata. Não seja uma goteira gotejante. Seja sábia. Vá à fonte. Então não são só as pessoas que estão com os relacionamentos quebrados que precisam ir pra fonte. Nós precisamos ir pra fonte. Porque os nossos relacionamentos podem às vezes aparentar não estar quebrados. Mas todos eles estão, porque nós somos quebrados. E a gente precisa ir pra fonte sempre pra gente não ser uma goteira gotejante. Pra gente poder ter esperança. E eu queria orar pra gente terminar pelas famílias. A gente nunca faz isso, mas eu acho que esse tema ele pede isso, pra gente orar mesmo pelas famílias, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas que não estão, pelas que alguma coisa dá por acontecer, elas não estão percebendo, para que o Senhor fortaleça os lares. E, gente, a gente só quer reforçar uma coisa: procure ajuda. Não caminhe. Olha, se você não guardar nada do que a gente falou aqui, se o seu casamento está em crise e vocês já tentaram resolver e não deu certo, procure ajuda. Porque a maior parte dos pastores dizem que as pessoas chegam para procurar ajuda quando não dá mais. A decisão já foi tomada, né? E eles só querem que os pastores, os conselheiros atestem. Não vai procurar quando não dá mais. Procura antes. Se vocês têm alguma questão, vocês não sabem como resolver, não vai mais uma vez jogar roupa suja em qualquer lugar. Mas converse, ore, tenha pessoas. Mulheres, a gente aprende muito que nós temos que criar uma irmandade. E a Bíblia fala, a gente não pode andar sozinho. O evangelho, ele é comunitário. E o Novo Testamento está cheio de uns aos outros o tempo inteiro, para perdoar, para caminhar. Então vamos usar isso em nosso benefício. Tem alguma questão que está surgindo entre vocês, tenta conversar uma vez, duas, não deu certo, coloca em oração, pede para Deus te mostrar com quem você pode conversar a respeito disso. Porque eu quis falar sobre esse tema também, porque isso me causa muita angústia. Eu já passei por infelizmente, alguns amigos já se divorciaram, e um dos que mais me marcou era uma pessoa muito importante para mim. E ela só contou pra gente quando já não tinha mais, quando ela já tinha tomado a decisão. E todo mundo tentando argumentar, porque não tinha um motivo, não teve traição, não teve abandono por fé, mas foram essas pequenas coisas que foram matando. E isso matou a gente. E a gente perguntou pra ela, por que você não falou antes? Que a gente estava tentando resolver. Não. Juntos nós somos muito melhores. Então que nós possamos buscar, né, apoio uns nos outros, conversar, peça ao Senhor. Gente, mas vamos lutar pela família. Eu queria terminar falando isso porque a família está sob ataque constante, cada vez mais. E a gente precisa lutar por ela. E a gente precisa parar de olhar para esses exemplos que a gente tem de Instagram. E aí com isso eu termino pra gente orar. Porque a gente vê lampejos. Então eu tava vendo um Reels da Sandy e do Lucas, que acabaram de se separar. E aí eles falaram, olha o divórcio, um monte de beijinho, um monte de coisa fofinha, eles viajando em um monte de lugares, de mãos dadas. Isso é o que eles mostram pra gente. Essa não é a vida deles. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas referências também e de achar que é tudo lindo, maravilhoso, que não é. É difícil, é penoso. Tem Gênesis 2, tem Gênesis 3 e tem o 1 Pedro que a gente falou, né? Então eu queria orar pra gente terminar, para que Deus abençoasse as famílias. Senhor, nós vivemos num mundo caído. É tão difícil, Deus, andar aqui, porque muitas vezes nós tiramos os olhos do Senhor, nós não temos os nossos olhos fitos naquilo que o Senhor tem para nós. Mas eu venho te pedir para todas as mulheres que estão assistindo,
pelas pessoas que estão nos assistindo. Se elas estão, ó Deus, enfrentando crises no relacionamento, que elas possam ir para a fonte, que elas possam buscar o Senhor, que elas possam ter fome e sede do Senhor, da sua presença, que elas possam procurar respostas e soluções no Senhor, porque só o Senhor pode trazer. Que o Senhor aproxime pessoas delas que vão ajudá-las nessa caminhada, com que elas possam conversar, trocar, elas possam crescer, elas possam se desenvolver, ó Deus. Eu venho te pedir pelas pessoas que já passaram por isso, que os relacionamentos já terminaram, que elas continuem te buscando, que se não houve perdão, ó Deus, que possa haver perdão. E que se houver alguma chance, algum lampejo, que o Senhor possa operar restauração, porque nós sabemos que muitas famílias foram restauradas mesmo após um divórcio. Mas se essa não é a opção, que o Senhor vá trabalhando no coração, que o Senhor traga restauração, que o Senhor cuide da vida dessas pessoas, porque é um sofrimento muito grande. Se tem filhos envolvidos e tantas outras questões, que o Senhor ajude para que todas as pessoas lidem com essa situação da sua forma. E que o Senhor esteja fortalecendo todas as famílias, que todas elas possam entender que é muito importante. Nós temos tempos com o Senhor de oração, de leitura da palavra, devocional individual, com a família, para que nós possamos ter famílias fortes, que elas estejam sempre na tua casa, te servindo, te buscando, e que nós possamos crescer, ó Deus, de maneira comunitária. Que nenhuma família ande sozinha, que nenhuma mulher ande sozinha, que nenhum homem, uma criança, mas que nós todos possamos entender que somos corpo. E o Senhor deixou o corpo para que nós possamos andar todos juntos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja conosco, que o Senhor abençoe as nossas famílias, as nossas vidas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Obrigada por hoje. Gostei do papo, assim. Quanta sabedoria. Eu realmente fui muito abençoada. Muito obrigada. É um privilégio ter uma teóloga aqui com a gente. Mas a gente conversou, gostei. Eu aprendi com vocês também. Gostei também. Então, nós realmente esperamos que vocês também tenham gostado e participem. Podem mandar também perguntas, se aí ainda ficou alguma dúvida ou algo que vocês gostariam de escutar aqui, por favor, manda pra gente lá no Instagram, Mulher de Verdade. Nós estamos por ali também lendo e respondendo as questões de vocês. E compartilha com outras mulheres, meninas que vocês foram pensando aí, ou que vocês acham que precisam dessa mensagem, tá bom? Para que essa palavra possa alcançar também a vida de mais mulheres, tá? E esperamos vocês então na próxima semana. Obrigada por hoje, viu? Deus abençoe.